eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Gente, no episódio de hoje vamos falar sobre as vidas solteiras. E Vidas elas solteiras importam. importam. As vidas solteiras importam muito. O episódio de hoje, na verdade, a gente veio contar um pouco sobre o que é ser solteira e por que que é legal ser solteira. Acho que eu e a Ana Lu, a gente tem bastante experiência nisso, assim. A gente foi Uhum. solteira por muitos anos da nossa vida e acho que, enfim, é uma coisa que constantemente é questionada, muito porque nós somos mulheres, né? Então acaba que isso é uma coisa que, tipo, por que que ser solteira? Uhum. E acho que tem muita coisa aí que dá pra gente explorar, assim, sabe? Sobre, tipo, o que é bom de ser solteira, assim, quais são os ganhos que a gente tem com isso. Óbvio que também não é uma coisa, tipo. É uma coisa que a gente tem em comum, mas não necessariamente é uma coisa que define a gente. Mas eu acho que tem muitos ganhos também de ser solteira, de não estar no relacionamento. Acho que muitas coisas a gente já trouxe aqui em outros episódios. Mas a ideia é, tipo, focar um pouco sobre na vida de solteira e tipo, o que a gente aprendeu com isso, o que a gente aprende com isso também e o que que a gente acha importante também. Eu acho muito importante ser solteira por uma fase da sua vida, tipo, eu já falei isso várias vezes aqui nos episódios, mas acho que, enfim, é uma jornada de autoconhecimento muito grande, assim, você ficar sozinha nesse lado da sua vida, que não necessariamente porque você é solteira você é sozinho, você é solitário, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas acho que estar no relacionamento, às vezes você tem um tempo que é um tempo que você poderia ter só com você mesma, que você acaba abdicando pra estar com outra pessoa, né. Uhum. Então, a ideia é, tipo, mostrar um pouco disso, assim, falar um pouco sobre isso. Você, amiga, que você quer me complementar aqui no início? Eu quero. Amiga, eu acho que a gente tem visões muito parecidas sobre as vantagens de ser solteira. E eu acho que, enfim, a gente vai, enfim, discorrer um pouco sobre elas aqui nesse episódio, porque, não sei, eu acho que o discurso sobre a vida solteira mudou muito em anos recentes. Isso vai conversar muito com o nosso episódio Ter um Namorado é Vergonhoso Agora. E, gente, eu também queria fazer um disclaimer, que nem aquele episódio, esse não é um ataque a pessoas que namoram, pelo amor de Sim, Deus. Eu acho que, enfim, quando esse episódio enfim, intitulado Teu Namorado é Vergonhoso Agora, foi, enfim, inspirado em um artigo da Vogue. E eu acho que muitas pessoas que namoravam se doeram muito quando esse artigo começou a viralizar, porque elas ficaram sim. tipo, isso é um ataque a mim, então? Eu namorar é vergonhoso? E não, esse nunca foi o discurso, entendeu? Eu acho que foi mais um discurso de empoderamento feminino e sobre o fato de, às vezes, se associar com um homem é meio vergonhoso de vez em quando. Sim. Mas, E pode falar? teve até uma pessoa no nosso episódio, quando a gente publicou, Mentira. que veio questionar. Uhum. É sério. Que, tipo, fez um comentário, tipo: mas então o quê? A alternativa é ficar sozinha?" Tipo, Nossa, eu não vi isso. Mas é, eu acho que, enfim, não é. Exato, não é um ataque a pessoas solteiras. A solteiras não. exato. Não é um ataque a pessoas que namoram, de longe disso. Mas eu acho que, enfim, é um discurso muito importante que eu vejo surgindo recentemente. Que, enfim, não vê namorar como sendo felizes para sempre. Que nem a gente falou nesse episódio mais antigo que eu tô mencionando, que sempre foi um discurso que foi vendido pra nós mulheres, principalmente, assim, anos 2000, no final dos filmes, sempre a, a protagonista conseguia tudo que ela queria e um namorado. Se tudo que ela queria não fosse já o namorado. E, enfim, recentemente eu ando vendo uma onda, assim, de TikToks de mulheres, assim, tipo, sei lá, mano, com uma idade mais avançada, vamos por uns 30 anos, e falando, eu nunca tive um namorado, e eu não quero ter um namorado. Enfim, eu não quero ter um namorado. Mas eu nunca tive um namorado e isso não é problema pra mim, por isso. Enfim, tô vendo Uhum. essa, enfim, crescente de mulheres que, enfim, ou não estão em relacionamentos ou nunca estiveram e falando sobre isso como algo bom, como as vantagens que elas veem nisso. E eu não sei, por muitos anos da minha vida que eu estive solteira, eu só fui me namorar mais tarde na minha vida, eu me sentia muito sozinha e, meu Deus, eu tô perdendo uma coisa muito grande. Enfim, eu via namorar como sendo, tipo, mano, finalmente um estado de, tipo, felicidade que eu ia atingir. E é bizarro pensar que, tipo, cara, você precisa estar bem consigo mesma, cara. Um relacionamento Sim. não vai resolver nada na sua vida. E tem, enfim, uma frase que sempre falam em RuPaul's Drag Race, que é: se você não se ama, como você vai amar outra pessoa? E eu acho que é mesmo, meio esse o discurso que eu e a Amanda, enfim, a gente vê e a gente concorda. E eu acho que muitas coisas que a gente vai falar nesse episódio são coisas que, enfim, às vezes você se descobre muito.
muito quando você tá solteira. Isso também não é a gente dizendo que você não consegue se descobrir e nem ter nenhuma dessas jornadas que a gente tá falando se você tá em um relacionamento. Tipo, você pode tá namorando, assim, desde os 13 anos com a mesma pessoa e ter se descoberto da mesma forma que a gente fez solteira. Mas, enfim, eu acho que o estar solteira viabiliza você ter muitas descobertas, talvez de uma forma mais fácil do que você estando num relacionamento. Não sei. Mas, enfim, eu acho que é meio sobre isso que a gente vai falar, sobre às vezes as vantagens de, enfim, você tá sozinha, entendeu? E às vezes Sim. isso, enfim, nesse aspecto romântico, é muito libertador, às vezes você, enfim, não dever nada a ninguém, você, enfim. Mas é isso, eu não sei por onde você quer começar, Ninha. Eu queria fazer um comentário, assim, contando um pouquinho sobre a minha jornada, assim, de ser solteira, Uhum. porque eu acho que a gente tem uma vivência um pouco diferente. E enfim, eu e a Ana Lu somos crianças dos anos 2000, né? E na época que a gente era criança, tipo, até hoje em dia, assim, mas acho que hoje em dia os conteúdos são um pouco mais livres, assim, para as mulheres, para as meninas, assim. Acho que as crianças hoje em dia, elas não têm como objetivo final casar e encontrar o amor delas, mas muito do que a gente consumia quando a gente era mais nova era, tipo, o namorado. Tipo, o objetivo final de toda protagonista que aparecia pra gente, das princesas, tipo, tudo que a gente consumia era muito voltado pra isso. E eu lembro muito de ser uma criança que, tipo, todas as minhas brincadeiras sempre tinham como cerne, assim, tipo, um casal. Uhum. Um casal heterossexual, né? Falando, tipo, até um pouco da minha perspectiva também. Mas acho que também não era nem questão com sexualidade, porque eu era muito criança também naquela época. Mas eu acho que, tipo, essa referência, assim, de tipo, putz, chegar lá sendo mulher é ter um relacionamento, é, tipo, casar com um príncipe encantado. E eu acho que, enfim, nem tinha muito um filtro de tipo, quem é a pessoa com quem você tá se relacionando, mas você está se relacionando ou não. Que era um pouco isso que era importante. Tipo, mais importante do que ter um cara legal do seu lado era não estar sozinha. Só que eu comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar com 14 anos. Tipo, eu era muito nova, assim. E eu lembro que, tipo, eu era muito nova, tipo assim, meu, zero tinha beijado na boca, sabe? Tipo, com 14 anos, gente, você é uma pirralha ainda. Você nem, tipo, viu a vida ainda direito. Tipo assim, tinha beijado, sei lá, 2 pessoas e comecei a namorar logo depois. E foi uma coisa muito intensa, tipo, eu já falei um pouco sobre esse meu relacionamento, porque eu era bem nova e o meu ex-namorado, ele tinha problemas de saúde mental muito sérios. E foi uma época que eu, ao mesmo tempo, ficava, tipo, com essa coisa meio dentro de mim, assim, tipo, putz, cheguei lá, consegui o que, tipo, era o objetivo final, mas eu não tô feliz, tipo, eu não tô feliz, assim. E eu acho que isso me manteve muito tempo dentro do relacionamento, sabe? A ideia de estar namorando Hum. e, tipo, esse papel, assim, tipo, eu namoro. Porque, querendo ou não, era meio que um ponto de validação, assim, até social, assim. Pelo menos na época que eu namorava, sabe? Era uma coisa, tipo, meio, nossa, alguém gosta dela, entendeu? Como se fosse algo. Ai, que horror. Mas é que, tipo, mano, namorando em ensino médio, pelo menos na época que eu namorei, era muito assim, sabe? Tipo, Uhum. era meio trevas, tipo, as minhas amigas que namoraram também, tipo, eu vou ser bem sincera, eu acho que a época da escola você não deve namorar. Tipo assim, é uma época que você é muito novo ainda, tipo, meu, 14 anos, eu era uma criança, tipo, gente, o que que eu tava fazendo dentro de um relacionamento? E eu namorei por 2 anos e meio, tipo, foi um relacionamento longo até, sabe? Tipo, até agora na vida adulta, se você namora por 2 anos e meio com uma pessoa, é um relacionamento longo. Uhum. E depois que eu saí do relacionamento, eu acho que, tipo, a minha visão mudou muito com relação a isso, sabe? Tipo, já nova. E aí eu entrei na faculdade já com uma outra visão, de tipo, cara, não vou me relacionar com uma pessoa só por me relacionar, sabe? E isso foi muito importante pra mim, pra eu conseguir, tipo, tirar um pouco desse objetivo, sabe? De tipo, sucesso é eu encontrar uma pessoa. Tipo, não, sucesso é outra coisa. E aí eu também consegui colocar mais como patamar. Eu só vou me relacionar se eu encontrar uma pessoa legal pra me relacionar, tipo assim. E infelizmente isso ainda não aconteceu, gente, spoiler, Uhum. tipo assim, a pista é muito salgada para nós mulheres, assim. E eu acho que foi algo também que eu consegui um pouco me libertar, no sentido de, tipo, olhar e falar assim: "Cara, tudo bem eu ficar sozinha", sabe? Tipo, tudo bem. E eu acho que também foi importante pra eu começar a me conhecer e ver o que que eu gostava de verdade, o que que eu buscava em outra pessoa também. Porque, gente, isso também é uma parte do nosso próprio desenvolvimento de autoconhecimento mesmo. Você saber o que que você gosta, que tipo de pessoa que você gosta, que tipo de relacionamento você gosta, como que você quer se relacionar com uma pessoa, se você gosta, tipo, de homens, de mulheres ou de
enfim, pessoas de gêneros diferentes e tudo mais. Tipo, isso é uma jornada de autoconhecimento também que é importante de fazer. E acho que com o passar do tempo eu fui construindo isso, então foi, tipo, uma coisa importante. E eu acho que veio muito de eu namorar, tipo, antes, assim, sabe. Eu acho que eu só Hum, tive essas reflexões depois por conta de ter tido essa experiência anterior, sabe. entendi. Então é. Ai, amiga, é uma reflexão interessante, porque, enfim, é diferente da minha experiência, mas que nem há muitas coisas O que a gente comenta resultado é o aqui, tipo, mesmo. o resultado é o mesmo, exato. Eu, enfim, só fui começar a namorar muito mais tarde na minha vida. Só que, enfim, desde que eu era criança, gente, eu sempre tinha um crushzinho, assim, pra me entreter. Então eu sempre fiz parte da minha vida. E, enfim, eu achava demais, assim, ter esse entretenimento. Inclusive, até hoje eu acho. Só que, não sei, eu acho que por muitos anos eu, enfim, contei muito com as minhas amizades e isso foi muito importante, entendeu? Não Sim, ter essa, enfim, um namorado pra estar lá e, enfim, passar a sexta-feira à noite comigo. Eu tinha minhas amigas, entendeu? Isso era ótimo. Nossa, e é muito importante eu ter uma comunidade de amigas solteiras, entendeu? sim. Porque, tipo, eu tenho várias comunidades de amigas e algumas delas, tipo, namoram. E é uma vibe diferente. E você ter pessoas com quem você se relaciona, enfim, enfim, passar essa fase da vida com, é ótimo. É ótimo. Enfim, é muito tempo de qualidade que dá pra passar com seus amigos. Então, eu cresci tendo muito isso, assim, tempo de qualidade com amigos. Mas que nem eu Sim. falei, sempre ter um namorado era um objetivo a se alcançar. E como eu comecei a namorar só mais tarde, eu tinha muito essa ideia na minha cabeça, concretizada, de que eu só ia namorar alguém que eu gostasse muito. Então, eu tava ótima, entendeu? Eu, no meu mundinho, já tinha as minhas rotinas. Cara, era tipo, eu tava tão bem comigo mesma que precisava valer a pena, entendeu? Pra eu não ficar em casa lendo meu livro e passar, sei lá, um dia à noite com um homem pra, enfim, me tirar um pouco da minha rotina, fazer você repensar um pouco sua rotina. E eu acho que isso é um mindset ótimo pra entrar em um relacionamento. Que às vezes você Uhum. não tá bem consigo mesma e você começa a fazer sacrifícios, enfim, às vezes tem pensando que a pessoa vai te mudar e isso vai te beneficiar, e às vezes isso acontece. Eu não acho que isso é improvável, assim, você começar a se relacionar com alguém que te ajude você a se melhorar e criar hábitos melhores. Sim, Mas, não sei, eu gostei de, enfim, entrar em relacionamento estando bem comigo mesma. sim. Porque tinha plena ciência de que eu tava fazendo sacrifícios na minha vida. Tipo, eu tava tão bem solteira que pra eu mudar um pouquinho, sei lá, da minha vida, e você tem que fazer sacrifício no relacionamento, isso é uma regra, assim, tipo, Sim. eu nunca vi não ter que fazer. Tipo, uma pessoa simplesmente se encaixar perfeitamente na sua rotina, no seu dia a dia, você não ter que Impossível. mudar nada. É. Então, não sei. Eu acho que é muito importante ter essa mentalidade de. Não sei, isso vale a pena, entendeu? Entrando num relacionamento. Isso Sim. está agregando algo à minha vida que já estava boa. E eu acho que isso foi uma coisa que você e a Clarinha mencionaram no nosso episódio de Conselhos Amorosos, que você é muito bom você estar em um relacionamento amoroso, que você saiba que você pode sair a qualquer momento e isso não ia acabar com a sua vida. E Sim. você, estando bem com a sua vida antes de você entrar no relacionamento amoroso, já é uma ótima base pra isso, entendeu? Então, Sim. não sei, eu lembro de, enfim, pensar, cara, eu estou tão bem comigo mesma que se alguma coisa está me incomodando no relacionamento, tipo, é só sair, entendeu? E eu acho que, não sei, isso é muito importante. E é uma confiança que vem internamente. Eu sei que, sei lá, ter essa validação externa de alguém gosta de mim romanticamente, alguém me acha bonita ou atraente enfim, romanticamente, é uma validação externa que é legal, mas a Sim. validação interna é o mais importante, entendeu? Saber que você não precisa dessa validação pra você ser completa, pra mim é uma coisa muito necessária. Enfim, pra mim, e eu também acho que às vezes pros outros. Eu tento não ser muito generalista. Tipo, você tem que ser isso, porque cada um tem uma realidade, enfim. Cada relacionamento também é um relacionamento. Mas eu acho que, cara, enfim, é a fundação perfeita pro relacionamento dar certo, entendeu? Sim. Você tem que estar bem com você mesma, a pessoa com quem você entra no relacionamento também tem que estar bem consigo mesma, aí enfim, sei lá, o clima perfeito pra dar certo. Pra até isso acontecer, de fato, é difícil, demora. Mas, enfim, eu acho que também o tempo que você passa sozinha, e isso eu vou mudar um pouquinho de assunto, amiga, mas só pra Sim. finalizar, eu acho que também é o tempo perfeito pra você saber o que você gosta e o que você não gosta. E ok, tem algumas coisas que você só descobre na tentativa e erro. Então, tipo, entrou num relacionamento, viu as coisas que te incomodavam,
terminou e no próximo você vai fazer diferente. Ou nem entrou no relacionamento, teve um casinho com um cara que você achava que era muito irritado e você não gosta de pessoas irritadas, sei lá. Mas, não sei, você passa tanto tempo sozinha que você pensa o que agregaria na minha vida? Que características de alguma pessoa agregariam na minha vida? E aí você consegue moldar a ideia de, enfim, quem você quer começar a namorar eventualmente. Eu sinto que, eu tava falando sobre isso com amigas esses tempos. Eu sinto que, tipo, não sei, o meu cara ideal, eu tenho ele, sim, pronto na minha cabeça. Tipo, eu sei todas as características que eu quero em uma pessoa. E isso é porque eu passei tanto tempo sozinha, eu acho. Mas não sei. Ah, eu tenho. Eu não sei se eu. Tipo assim, eu acho que eu vejo de formas diferentes, assim, isso que você falou. Uhum. Acho que é legal. Acho que, tipo, com certeza, assim, o tempo sozinha a gente descobre muito o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Mas tem uma coisa que. Gente, vou citar, né? Nosso bimbo histórico, Leda Brandão. O último episódio que ela lançou, desde que a gente tá gravando aqui o episódio, foi o tipo, por que que você não tem amigos? E ela falou um negócio que eu achei, tipo, muito rico, assim, que às vezes a gente também coloca muito empecilho, assim, tipo, só vou ser amiga da pessoa se ela atender tais e tais expectativas, ou só vou me relacionar com uma pessoa se ela atender tais e tais expectativas. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito assim, mas é uma coisa que, tipo, não sei, conforme eu tô passando, assim, tipo, várias coisas na minha vida. Gente, sair de casa foi uma trip, assim, muito louca pra mim, pra minha vida, de muitas reflexões. E isso foi uma delas também, do tipo, cara, não vai existir ninguém que vai atender todas as minhas expectativas também, né? E aí também entender um pouco que, tipo, tá, o que que eu quero? Tipo, eu quero me manter solteira? Ou eu quero encontrar uma pessoa? Aí, tipo, você tem que começar também a entender, sabe? Tipo, tá, se você quer se manter solteira, então, tipo, tudo bem você ter os seus high standards e tudo mais, mas se você não quer, aí, tipo, também tem uma outra abordagem do tipo, às vezes você vai ter que ser um pouco tolerante com coisas diferentes, assim. E, não sei, tipo, acho que o maior ganho, assim, de ser solteira, o que eu vejo, assim, não é nem você ver, tipo, entender qual que é a pessoa que você quer também, mas de você aprender a gostar da sua companhia, sabe? Tipo, gente, eu acho isso tão importante. Tipo, tem às vezes algumas pessoas que falam, né? Tipo, eu não aguento ficar sozinha, eu odeio ficar sozinha, tipo, tenho medo de ficar sozinha. E, tipo, Uhum. cara, isso é tão. Primeiro, às vezes você vai precisar ficar sozinha pra você poder descansar sua cabeça, sabe? Tipo, se você estiver sempre com alguém, tipo, a sua sinapse, você vai ter um burnout, tipo, social, sabe? É Uhum. importante, às vezes, a gente ter esse momento pra gente, tipo, se reorganizar, entender que fase que a gente tá passando, o que que a gente tá sentindo, tipo, e às vezes é só no silêncio mesmo, às vezes é só você consigo mesmo que você vai conseguir chegar a essa conclusão. Mas uma coisa que você falou também, que eu acho válido a gente mencionar, é que às vezes, tipo, pode ser que a pessoa que você se relacione, ela te ajude a passar por muitas coisas que, tipo, sozinho você não ia conseguir. Acho que é aí que tá a riqueza do relacionamento também. Tipo, se for um Uhum. relacionamento que te agrega, aí, tipo, sim, a pessoa pode te ajudar a, enfim, passar por dificuldades e coisas que você não tá conseguindo sair sozinha. Mas a história é, a pessoa pode te ajudar a sair disso, mas grande parte do que vai fazer você sair de uma situação ruim ou de alguma dificuldade na sua vida é você mesma. Então, aprender a lidar com, tipo, estar sozinha, ver a sua potência, a sua força pra fazer as coisas, a sua independência, tipo, cara, isso é uma coisa muito importante, sabe? E pra mim é uma coisa que, tipo, ser solteira me trouxe. Tipo, ser solteira me trouxe a consciência de que eu sou capaz de fazer muita coisa, sabe? De que, Uhum. eu não preciso de alguém que fale que eu sou linda pra eu me sentir linda, sabe? Eu me sinto linda porque eu sou linda, tipo, ou me sentir inteligente, ou me sentir querida, sabe? Isso é uma coisa também que eu acho que as amizades são muito fundamentais, assim, que a Ana Lu falou, né? De, tipo, ter amizades femininas. Eu acho que é muito importante, tipo, nós mulheres. Não vou falar pelos homens e, enfim, pessoas de outros gêneros, porque falando da nossa perspectiva. Mas eu acho Uhum. que amizades femininas são muito importantes pra essa construção da nossa autoestima, de tipo. E assim, você sente a correspondência do seu amor por outra pessoa e não é romântico. Porque também tem uma coisa muito valiosa, né? Que são aquelas amizades das pessoas que realmente te conhecem. Tipo, elas já viram todos os seus lados ruins ou bons e elas mesmo assim escolhem continuam do seu lado. Uma Uhum. amizade também pode fazer isso por você, sabe? Não é só um relacionamento, não é só um casamento. Tipo, eu tenho amigas de infância que, tipo, já passaram por muitas coisas comigo, de momentos difíceis, muito mais do que, tipo, meu ex-namorado passou comigo, sabe? Porque é uma amizade que dura, tipo, 20 anos, mais de 20 anos. Tipo, gente, é difícil eu ter me relacionado com alguém por esse tempo na minha idade. Nem ia ser possível, né? Porque eu sou uma criança. Então,
ter essas pessoas, tipo, que ainda reafirmam o meu amor, o amor delas por mim, e, tipo, que me conhecem, enfim. Acho que também é muito rico, sabe? E é uma coisa que, querendo ou não, tipo, por mais que você seja uma pessoa super liberada no seu relacionamento, o tempo que você se dedica para suas amizades estando solteira é maior do que o tempo que você consegue se dedicar quando você tá se relacionando, sabe? Porque, querendo ou não, é mais uma pessoa que você vai ter que gerir ali nas pessoas que você encontra pra poder viver a sua vida, sabe? Então, acho que o que é muito bom da vida solteira é realmente o tempo que você ganha ali e como que você pode alocar ali, sabe? Pra você se dedicar às coisas que você gosta e enfim. Não sei, tipo, se fez sentido, Uhum. assim. Eu acho que fez. Fez. Eu acho que. Eu queria só fazer um comentário sobre. Eu falei sobre. Enfim, eu acho que eu entendo exatamente o que eu quero em um parceiro amoroso, porque eu passei tanto tempo solteira e você falou. Enfim, nunca vai ter aquela pessoa ideal, e eu concordo, entendeu? É Uhum. só fazendo isso. Só que eu acho que é importante você ter uma lista de não negociáveis. Sim, E eu acho com que isso eu tenho certeza. muito claro. E às vezes as pessoas não têm. E Sim. não sei se é o nosso recorte, amiga, que eu sinto É. que tem bastante, mas, cara, eu tenho coisas que, por exemplo, enfim, e isso que a Amanda falou é muito justo. Você vai ter que abrir mão de certas coisas, enfim, não vai ter aquela pessoa perfeita, aquele príncipe que você idealizou. Eu acho, pelo menos, eu não encontrei essa pessoa. É. Mas, Se ela enfim, existir, exato, tamo no lucro. Mas eu e a Amanda que a gente não encontrou ainda. E não sei, eu sinto que. Talvez. Uma coisa na minha lista de não negociáveis é ser um cara engraçado. E, tipo, ele pode ser um príncipe, lindo, ter todas as outras qualidades na minha lista de não negociáveis, mas se ele não é engraçado, ele não tá preenchendo todos esses requisitos e não vai dar certo, entendeu? uhum. Então, enfim, eu acho que é importante você ter essa clareza, e é uma clareza que, pelo menos, eu só tive com o meu tempo solteira. E eu, assim, tenho certeza que várias pessoas que, enfim, namoram desde os 13 anos de idade e tenho certeza que estão namorando o amor da vida delas. Isso é ótimo, entendeu? Sim. Mas isso é uma clareza que eu sinto que vem muito da vida solteira. Mas eu também concordo muito com o que você falou do tempo. É um tempo que você tem pra se descobrir e descobrir o que você gosta e descobrir como você quer ser. E isso eu acho Exato. muito interessante. Eu tenho uma amiga, que eu não vou citar o nome dela pra não, enfim, expor ela, mas ela saiu com um cara e, enfim, quando terminou o casinho deles, ela ficou muito chateada porque ele tinha ideias muito legais de date. Ele propunha dates muito legais. E ela ficou tipo, cara, e agora? Eu não vou mais pra esses eventos legais. E depois que eles terminaram, enfim, ela ficou muito chateada com isso de não poder não ir mais pra esses dates legais. Só que aí ela teve a bela realização de que ela poderia, enfim, começar a seguir alguns eventos no Instagram e ficar mais ligada nisso e planejar ela mesma esses dates legais, só que dessa vez com as amigas dela. Isso foi ótimo pra mim, porque eu sou amiga dela e eu fui incluída nesses dates legais. E, enfim, foi um relacionamento que fez ela perceber uma característica que ela queria ter nela mesma, que é ter essa capacidade de planejar dates legais. Dates encontros, gente. Eu não sei se tá no vocabulário de todo mundo, mas Saidinhas. saidinhas, encontrinhos. Mas, não sei. Aí foi uma característica que ela quis aplicar na vida dela. Enfim, ela percebeu que isso ela ia sentir falta naquela pessoa e ela queria ela mesma ser capaz de trazer isso pra vida dela. E eu achei isso, assim, incrível. E eu acho que, enfim, são modos que você aprende que você pode crescer estando solteira. Você, enfim, isso ela coletou uma experiência de um relacionamento. Às vezes você, sei lá, vai Sim. namorar um cara que vai muito pra academia e você começa a ir com ele e você, enfim, leva isso pro resto da sua vida. Isso eu acho, enfim, eu tô falando exemplos que vêm de um relacionamento, né? Mas, enfim, eu acho que a vida solteira, ela abre muito espaço pra você ter esses crescimentos pessoais que, de novo, não são impossíveis se você tá no relacionamento. Inclusive, eu boto fé que eles Sim. acontecem muito. Mas, enfim, você passa tanto tempo consigo mesma que você para pra pensar. Não sei se isso é uma reflexão que às vezes você tem, amiga. Mas, mano, nossa, eu queria falar isso nesse episódio, tinha até esquecido. Sabe aquele vídeo da. Mano, qual é o nome de Sex and the City? Tem a Carrie, a Samantha, a Carrie, Miranda Charlotte. e a Charlotte, tá. Tem um vídeo da Charlotte, um vídeo não, uma cena, que ela tá bêbada e ela tá tipo, mano, eu sou bonita, eu sou engraçada, eu sou inteligente, I'm a cat, tipo, eu sou um partidão. E ela tem essa realização. E, tipo, eu também tenho essa realização. Tipo, gente, eu sou um partidão, tá? Quem tiver, assim, a possibilidade de estar comigo, mano, tem uma baita de uma sorte. E eu acho que, enfim, pra eu chegar nesse
momentos da minha vida que eu olho pra mim e falo, caraca, eu sou um partidão, eu tive que crescer muito, entendeu? E eu sinto que, estando solteira, eu tive muito tempo pra olhar pra mim mesma e pensar, não como eu posso me fazer ser mais desejável por um homem, pra um homem. Não, mas tipo, como eu posso estar bem comigo mesma? Como eu Sim. quero ser? E depois que eu cheguei nesse lugar que eu tô tipo, cara, gente, eu sou, eu acho, né? Que eu sou inteligente, eu acho que eu sou engraçada, eu leio livros, eu me considero uma pessoa, tipo, minimamente culta, minimamente informada, porque eu, mano, escuto podcast de notícia e, enfim, de política, eu toco instrumentos, tipo, gente, um partidão, na minha opinião. E isso não foram coisas que eu quis fazer comigo mesma pra eu ficar mais atraente pra Arranjar algum um homem. homem. Exato, pra arranjar um É. marido. Não, foram coisas que eu queria, sei lá, eu queria Pra gostar você de mim. mesma. Exato. Enfim, eu acho que eu tive esse espaço pra crescer justamente pelo que você falou. Você tem muito tempo e você passa bastante tempo sozinha pra você pensar exatamente nessas coisas, entendeu? Enfim, eu tô nesse momento da minha vida, tô ótima comigo mesma. Vejo, enfim, pra onde eu posso crescer também, coisas que eu posso melhorar. Mas também, gente, estou num momento da minha vida que, mano, qualquer um aí que estiver na pista e me quiser, vai ser, mano, tá, sabe o que quer, entendeu? E que é coisa boa. Exato, exato. Meu, isso é super importante pra você começar a valorizar, assim, até o que você tá, tipo, esperando. Porque Uhum. isso é uma coisa também muito louca, né? Tipo, cara, não é você se adaptar pra pessoa gostar de você, sabe? Nossa, Tipo, você sim. tem que ser você e a pessoa tem que gostar de você da forma que você é. Só que Uhum. pra isso acontecer, você também tem que gostar da pessoa que você é, sabe? Tipo, pra você entender isso. Pra você olhar Sim, e falar assim: nossa, essa pessoa, ela tem que me amar do jeito que eu sou, porque eu gosto muito da pessoa que eu sou. E se essa pessoa não gosta da pessoa que eu sou, não faz sentido, sabe? E essa é a grande questão, assim, do amor próprio. E uma outra coisa também, que a gente falou várias vezes, assim, pode ser que você tenha chegado nesse nível de autoconhecimento se relacionando com outra pessoa, sim. Mas pode ser que você solteira não tenha chegado num nível de autoconhecimento também, e até de começar a se amar, sabe? sim. Também tem isso, tipo, você solteira que tá o tempo inteiro, não estou generalizando, mas às vezes as pessoas que ficam desesperadas atrás de um relacionamento e não encontram isso e ficam tipo, ai meu Deus, porque se eu estivesse namorando. Tipo, putz, será que você se gosta o suficiente até pra entrar no relacionamento, sabe? Será que, tipo, você tá preparada pra isso? Será que o Uhum. relacionamento que você vai entrar é o que vai realmente te fazer feliz, sabe? Também tem um pouco isso, às vezes eu vejo, tipo, tem algumas, principalmente mulheres, né? Infelizmente, tipo, isso é um recorte muito feminino de Sim. mulheres que ficam tipo, ai, eu quero muito namorar, eu quero muito namorar, quero logo casar, não sei o quê. E aquele discurso tipo, ai, quero muito um homem pra me bancar. Tipo, tem essas brincadeiras também. Mas, tipo, Uhum. meu, será que você se gosta o suficiente pra entrar no relacionamento? Será que, tipo, esse relacionamento que você vai ter vai ser algo que realmente vai te trazer coisas boas? Gente, tipo, sei lá, eu já vi tanta gente, tipo, tantas pessoas já falaram isso pra mim, mulheres, tipo, mais velhas, falaram assim, cara, a época que você tá na época pra você namorar, não vai casar, não vai inventar de ficar com um homem. Isso vai só te dar trabalho, vai ser, tipo, mais uma outra responsabilidade, sabe? Tipo, Uhum. aproveita essa época. E eu não acho que também é uma coisa que é só na nossa idade que tem que ser feita, mas infelizmente, tipo, as mulheres de gerações passadas casavam muito mais cedo, enfim, então tinha essa coisa de, tipo, tem idade pra casar, idade pra ficar solteira. Mas, de realmente, tipo, cara, aproveitar essa época pra você ser quem você quer, você se descobrir, você ver as Sim. versões de pessoa que você quer, sem ter que dar justificativa pra ninguém. Tipo, gente, isso é tão Uhum. legal. Tipo, cara, você quer inventar um novo hobby. Tipo, eu vou falar de novo do negócio da corrida, porque eu, por muito tempo, fui uma pessoa sedentária, entendeu? Imagina, sei lá, me relacionasse com uma pessoa que era 100% sedentária também. O meu ex-namorado era assim também, by the way. Tipo, 100% sedentário e só comia merda. Tipo, e Uhum. tinha uma vida que, tipo, odiava esporte, sei lá. Se eu começasse a correr e mudasse, tipo, toda a minha vida e eu ainda namorasse com ele enquanto eu fizesse isso. Putz, Nossa. às vezes isso seria um estresse pro nosso Uhum. relacionamento, sabe? Ele ia achar ruim, ele ia, tipo, questionar. Ou às vezes eu não ia nem ter esse movimento, sabe, de mudar alguma coisa, porque ia ter uma pessoa que eu ia ter que dar uma justificativa. Ou às vezes, sei lá, você quer começar a gostar. Meu ex-namorado, gente, ele julgava muito o meu estilo de música, as músicas que eu gostava. Nossa. Porque eu gostava de música de menina, sabe? Tipo, ai. Porque eu gostava de Taylor Swift, sabe? Tipo, De porra, divas deixa eu pop. gostar. Deixa eu gostar da Dua Lipa, entendeu? Eu lembro que, tipo, depois que eu terminei com ele, eu comprei um ingresso na pista premium pra ir no show da Dua Lipa, entendeu? E foi, tipo, uma experiência que eu queria muito ter tido e que, enquanto eu namorava, ele me julgava por ouvir Billie Eilish, sabe? Tipo, sabe? Que saco. Tipo, e depois que eu terminei, eu pude, tipo, mano, escutar as músicas que eu queria sem ter que dar justificativa, sem ter alguém, tipo. E às vezes não é que ele me proibia de escutar, mas eu queria fazer um comentário ridicularizando, sabe? Uhum.
eu tô falando de relacionamento tóxico também, tá? Pode ser que seu namorado não faça isso com você. Mas, querendo ou não, tipo, quando você tá solteira, você não deve nada a ninguém. Tipo, ninguém vai poder meter o dedo na sua cara e falar alguma coisa, tipo, ai, por que que você fez isso? Outra coisa também, gente, que coisa boa que é não ter uma sogra. Tipo, eu tô também generalizando, mas tipo, porra, você não tem que lidar com a família da outra pessoa e ter que ficar agradando, às vezes você não vai gostar da família da outra pessoa. E Uhum. aí você é obrigada, tipo, porque aí aquilo vira meio que uma situação de família. Tipo, nossa, mano, que saco. Uhum. Tipo, às vezes você não quer encontrar aquelas pessoas. Imagina se ela é seu namorado, tem um irmão que você não gosta. Aí você tem que, tipo, fingir que gosta dele, porque você namora com a pessoa. Nossa, é tanta responsabilidade, sabe? Isso também falando de um relacionamento hétero, monogâmico também, porque essa é a referência que eu tenho. Uhum. Mas sabe, tipo, vem muita cobrança querendo ou não no relacionamento, sabe? Principalmente nesse perfil que eu e a Ana Lu, a gente, tipo, se entende melhor, assim, de forma de se relacionar. Tipo, vem o peso, sabe? Social. Tipo, as pessoas também o tempo inteiro ficam cobrando, tipo, ai, mas cadê fulano? Tipo, você não pode fazer nada se as Sim. pessoas perguntarem do seu namorado, Sim. sabe? Tipo, ai, velho, que saco, por que que eu preciso falar dele, sabe? Às vezes você brigou com a pessoa, você nem quer falar dela, e aí as pessoas vêm te perguntar aquilo, tipo, ai. Nossa, é muito bom ser solteiro e não ter que dar essas justificativas, sabe? É muito bom, tipo, Sim. poder ter um hobby novo, um gosto novo, ou gostar de uma coisa que é ridícula. E, tipo, se a pessoa que quer se relacionar com você não gostar daquilo, que bom, ela não vai se relacionar com você, entendeu? Você pode ser você. Uhum. Nossa, amiga, eu gostei muito dessa sua reflexão de. Enfim, às vezes a gente tem muito essa noção de que as pessoas mudam dentro de relacionamentos e às vezes essa mudança dá Exato. certo e às vezes não. E às vezes, enfim, o custo do relacionamento. Enfim, o relacionamento vai acabar acabando. Exato. Com essas mudanças, eventualmente. Às vezes. Muitas vezes é o caso. E, não sei, eu gostei muito dessa reflexão de que quando você tá solteira, você tem todo o espaço do mundo pra mudar. E Exato. às vezes, gente, de novo, eu não quero sentir que eu tô atacando pessoas que namoram, pelo amor de Deus, porque eu sei que tem muitas pessoas que namoram que escutam a gente. Mas você pode sim mudar e crescer em relacionamentos, isso é super possível. Sim, Principalmente em relacionamentos saudáveis e que você é compatível com a pessoa. óbvio. Só que, tipo, quando você tá solteira, você tem literalmente todo o espaço do mundo pra crescer. Enfim, eu acho que esse episódio é muito isso. Enfim, eu acho que o discurso mudou muito de uns tempos pra cá. Tipo, eu sinto que hoje em dia não é. Sei lá, tem filmes que nem tem um plot de amor, assim. Tudo bem, gente, Sim. Diabo Veste Prada, aquele plot de romance foi um Não, lixo, hein? Podia, pra ridículo. mim, o filme teria melhorado muito se não tivesse esse, Sim, esse plot. Mas, enfim, hoje em dia eu acho que a gente tá, enfim, reconstruindo um pouco a narrativa e o endgame não é ter um namorado. O sim. endgame é estar feliz consigo mesma. E eu acho que ter essa noção é muito importante. De, enfim, mudar um pouco esse paradigma, mudar um pouco isso, entendeu? E eu acho que também é a melhor forma de você entrar em relacionamento, você estando bem consigo mesma e você tendo todo esse espaço pra você se mudar e se sentir livre. Eu acho que é bem essa a ideia desse episódio, enfim. Eu acho que a mudança da mentalidade tá mudando, só que não mudou completamente. Muitas mulheres, enfim, terminam relacionamentos, vêm a vida solteira e ficam tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer comigo mesma? Fudeu. Uhum. Exato. Só que não, eu acho que, enfim, a ideia desse episódio era ser uma coisa meio otimista, entendeu? Pras vidas solteiras. Vamos dar a mão e falar, nós importamos mulheres solteiras. E, enfim, todas as pessoas solteiras. Mas o meu recorte da Amanda é mais de mulheres, né? Mas, enfim, eu acho que a nossa ideia era fazer um episódio mais positivo e otimista nessa questão de Sim. ser solteira. Gente, é ótimo ser solteira, você tá livre pra, enfim, se mudar do jeito que a gente falou, enfim. E eu acho que eu queria explorar mais um pouco esse tópico. Porque que nem você falou, amiga, às vezes você. Enfim, eu acho que isso é uma mentalidade muito predominante em mulheres. Você querer agradar alguém com quem você tá se relacionando. E nossa, Exato. gente, eu acho que isso vale um episódio só sobre isso. Então contem aí se vocês querem ouvir. Mas uma coisa que eu percebi agora, que estou solteira, eu acho que vocês devem ter percebido esse episódio, mas que é que, pra mim, é, tipo, muito instintivo querer agradar alguém com quem eu tô conversando. Então, tipo, às vezes eu penso, Sim. ai, pô, tô com um cara lá que eu acho bonitinho. Ai, não vou falar tão alto, vou tentar me mostrar a melhor versão de mim mesma pra ele gostar de mim, pra fazer ele gostar de mim. Só que, gente, não. Ele tem que. Nenhum relacionamento vai dar certo se você começa ele assim, se Sim. você começa sendo uma pessoa que você não é. Enfim, eu gosto muito dessas. Enfim, dessas ideias e elas estão muito presentes na minha vida agora. Então, assim, que eu quero muito falar sobre elas. Então, contei aí, se vocês querem ouvir.
Sim, com certeza. Meu, e eu acho isso muito legal, assim, eu estava falando pra Nalu, hoje eu saí pra almoçar com 2 amigos meus que estão noivos, que noivaram. Eu sou amiga, tipo, do casal, assim, a noiva eu sou mais amiga, mas eu gosto muito do noivo dela, enfim, e eles namoram há 9 anos. E, tipo, eles namoraram a vida inteira. Só que, tipo assim, eles têm uma relação que eles realmente se amam por quem eles são, sabe? Uhum. Isso é muito legal de ver, tipo, porque não é um eu sou uma pessoa que eu sou muito crítica com homens, vocês já perceberam aqui, né, tipo, várias vezes eu meto louco, assim. E realmente, tipo, eu já vi eles passarem por várias fases, tipo, por dificuldade no relacionamento, enfim. Só que eu acho que é um relacionamento que hoje é muito maduro, porque eles passaram por todas essas coisas, e eles são muito quem eles são. Eles, mano, têm vidas completamente diferentes, eles trabalham com coisas completamente diferentes, eles gostam de coisas muito diferentes. Mas eles se escolhem, porque eles gostam das pessoas que eles são, e eles sabem por que que eles estão escolhendo, sabe. E eles são Uhum. super sinceros um com o outro, tipo, você vê que é uma coisa leve, que, tipo, é uma relação realmente de respeito, sabe. E não é aquela coisa, tipo, ai, perdidamente apaixonados, que, tipo, eles não veem a vida sem o outro. Não, eles veem a vida sem um outro, mas eles escolhem noivar. Tipo, eles escolheram que eles vão se casar e que eles vão viver uma vida juntos. E hoje a minha Uhum. amiga, ela estava aqui, ela veio na minha casa e aí ela estava falando exatamente isso pra mim. Ela falou assim: "Não, porque quando a gente for morar junto, a gente vai ter quartos e banheiros separados, né?" Porque, tipo, ela já viveu, tipo, uma vida com ele e ela já sabe, tipo, coisas que neles, tipo, já não funcionam, sabe? Que eles vão ter que ter limites na relação deles. E, tipo, cara, isso é tão saudável. Tipo, a Lela Brandão também tem um episódio que ela faz sobre ela e o marido dela, explicando por que que eles têm quartos separados. Eles também moram no mesmo apartamento, mas em quartos separados. E não significa que eles não dormem juntos, mas eles têm o espaço deles, a individualidade deles, o espaço pra eles crescerem e fazerem as coisas. E acho que, tipo, essa é a coisa mais importante também. Tipo, cara, pra você largar sua vida solteira, você tem que estar com uma pessoa que permita você ter esse seu espaço, sabe? Que Sim. permita você ter esse seu quarto. E às vezes pode ser metafórico, sabe? Tipo, esse momento de você sozinha, de você poder descobrir o que que você quer fazer e que a outra pessoa também tem espaço pra isso e que isso seja uma coisa que você admire um no outro, sabe? Porque é isso que é legal, é aí que a gente evolui, sabe? E a gente evolui, às vezes, sozinho, tipo, a gente só vai conseguir, tipo, mudar Uhum. e enfim, por exemplo, eu hoje em dia, eu gosto muito mais da Amanda que eu sou hoje do que a Amanda que namorou o meu ex-namorado, que me julgava das coisas que eu gostava. E eu só amo a pessoa que eu amo hoje, porque que eu sou hoje, porque eu testei coisas diferentes. Eu fui lá e vi se era aquilo mesmo que eu gostava, se eu gostava da porcaria da Billie Eilish ou não, entendeu? Se eu queria, tipo, quais eram os tipos de amizade que eu queria também. Eu acho que até as minhas amizades mudaram depois Uhum. disso, porque eu comecei a ver que tinham pessoas que tinham mais a ver comigo do que as pessoas com quem eu me relacionava antes. E isso é uma coisa, tipo, que dentro ou fora de um relacionamento, você só vai ter dentro de um relacionamento, se a pessoa respeitar o seu espaço. E, tipo, você respeitar o dela, óbvio, isso tem que ser mútuo. Ou se você estiver solteira e você abraçar essa solteira. Porque também tem gente que é solteira e que não abraça e que é revoltada com isso, Uhum. ressentida e que acha que é uma bosta. E aí você precisa repensar, por que que você acha tão ruim estar solteira? Qual que é a gênese disso, sabe? Tipo, Uhum. às vezes é porque você não gosta de estar sozinho consigo mesmo. E por que que você não gosta de estar sozinho consigo mesmo? Será que você gosta da pessoa que você é? E eu não tô falando também, pode ser que você goste de si mesmo e queira estar no relacionamento também, o que é super válido, tipo, tenho várias pessoas, tipo, perto de mim, acho que até eu, tipo, meu, eu gostaria de entrar de um relacionamento se fosse um negócio legal, só que ao mesmo tempo com muitas ressalvas, do tipo, cara, mas aí vai ter que ser uma pessoa que eu gosto, vai ter que ser uma pessoa que vai respeitar o meu espaço, vai ter que Uhum. ser, tipo, vai ter outros critérios, que foi o que a Ana Lu falou, que vem muito também desse lugar de ter ficado muito tempo solteira. E acho que é isso, assim, sabe? A mensagem é tipo, cara, vamos olhar pra si mesmo, vamos nos amar mais, vamos respeitar mais o nosso espaço também. E tipo, cara, vamos, enfim, cuidar do que nós somos, sabe? E acho Sim. independente de você tá ou dentro ou fora de um relacionamento. Exato, Mas, você pode fazer esse exercício, exato. Mas eu exato, acho que vem desse tentar olhar pra ser solteira com um olhar otimista. Você tá no exato, momento pra olhar pra si mesma. exato. E é mais fácil fazer isso solteira.
Exato. Você não depende de Amiga, outra você já viu pessoa. RuPaul's Drag Race? Que no final de todos os Não. episódios. Não? Eles falam. A RuPaul, né? Fala. If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Can I get a name up in here? Então, só traduzindo pra vocês, é tipo, se você não consegue amar a si mesma, como você vai amar outra pessoa? Alguém. Amém aí, família. Aí todo mundo fala, amém. Gente, eu Que traduzi tudo. meio, não literalmente. Literal, foi tudo. Mas o Eu sentido amei. da coisa eu traduzi. Tradução livre aqui. É, tradução livre. Mas gente, eu acho que esse episódio, a ideia, a tese do episódio é resumida nisso, assim. E assista RuPaul's Drag Race, amiga. Pelo amor de Deus, Sim, faça eu esse preciso favor assistir. consigo mesmo. Eu preciso assistir. Mas, é isso. Amiga, só mais uma coisa. Qual é a sua música da semana? Nossa, gente, a escolha da minha música da semana é difícil. Não porque eu não estou escutando muitas músicas. Pelo motivo oposto. Graças a Deus, viu? Eu tô passando por uma fase musical boa. Amém, Senhor. Gente, eu poderia recomendar 5 músicas, assim, pra vocês, assim, tipo, sem pensar. Só que, gente, o Role Model lançou uma música nova. Eu tô viciada na Ariana Grande agora que ela tá em turnê. Tipo, eu tô vendo os vídeos, mano, eu tô viciada, viciada. E a Olivia Rodrigo lançou o álbum Lançou novo. álbum novo. Então, nossa, gente, e o episódio que lança na semana que a gente tá gravando. A gente gravou muito tempo atrás, que nem você sabe, a gente, mano, grava esse Grava com episódio com muita antecedência. antecedência. E a Amanda me perguntou, já lançou um álbum? E eu falo, não, porque não tinha lançado na época. E foi tipo, justamente na semana depois que lançou o álbum que a gente vai lançar esse episódio, mas tudo bem. Mas agora lançou, e eu tô, tipo, completamente apaixonada. Tipo, pra mim é de longe o melhor álbum dela. Gente, tô fã. Eu nunca fui fã da Olivia Rodrigo. Sempre, tipo, admirei, não sei o quê. Mas agora, véi, quero muito ver ela ao vivo. Tipo, tô fã. Só que a minha música da semana vai ser da Ariana Grande. Ah, Vai amo. ser... Qual? Gente, Past Life. Nossa, É eu não uma sei que música é música essa. que faz parte do Deluxe de Eternal Sunshine. Gente, Eternal Sunshine também é o melhor álbum da Ariana Grande. Eu amo ele de paixão. E agora, tipo, ele tá tendo uma... Ele tá ressurgindo com a turnê dela. E essa música é muito boa e tá na setlist. E, gente, eu comecei a chorar esses dias que eu tava vendo um vídeo dela na turnê cantando. E eu tava tipo, meu Deus, eu não vou ver ela ao Sério? vivo. Eu não vou ver ela ao Ai, vivo. E aí, amiga? E a total. sua música da semana? Meu, a minha música da semana, eu pensei enquanto a gente tava gravando esse episódio que vai ser a minha música de ajuda de término de namoro. E que eu É da acho Olivia? que ela. Não. Mas, tipo, é porque a da Olivia foi depois, assim. Entendi. A que foi, tipo, muito boa pra mim, assim. É, tipo, começar a gostar de mim. Foi uma música da Lizzo que se chama Truth Hurts. E Nossa, total. essa música, ela é muito hino, assim. E, tipo, fazia muitos anos que eu não escutava ela. Até que, tipo, um dia eu fui escutar o podcast do Jake Shane, Uhum. do Therapist, com a Lizzo. E aí eu fiquei tipo, caralho, é verdade. E eu conheci essa música, eu conheci a Lizzo por conta de um filme que lançou na Netflix logo antes da pandemia estourar. Sim! Que era um filme sobre Com a Jane the término. Virgin. Exato. Uhum. E aí tem a cena lá que elas estão cantando Truth Hurts. Uhum. E tipo, mano, essa cena, se você nunca viu esse filme, se você nunca viu essa cena, Você sabe pesquisa o nome do Truth filme, amiga? Hurts. Putz, pior que não. Mas coloca Truth Hurts no YouTube Movie Scene, tipo, ou filme trailer, tipo, era o trailer do filme até, que são, tipo, sim. a protagonista com a amiga cantando Cantando Truth Truth Hurts. Hurts. Uhum. E, gente, quando eu vi esse momento, eu falei, cara, isso é girl power, entendeu? E, tipo, Uhum. as músicas da Lizzo, elas são muito assim. Eu gosto muito e amo também Good as Hell dela. Mas a minha da semana vai ser Truth Hurts, porque Nossa. pra mim, essa música é lacre. Pedrada. Demais. Então, assim, Amei. divas solteiras, escutem essa música, que ela é muito boa. Sim. Mano, Past Life é, tipo, superando o término também. Então, Amo. cabe no tema também. Pode ser. Tipo, as músicas, por exemplo, da Olivia Rodrigo, que a Ana Lu falou, me ajudaram muito, tipo, a superar o meu término. Mas elas são mais sofridas, sabe? Tipo, ai, você me Estou sofrendo. rejeitou. Truth Hurts é meio tipo assim, quem é você pra me rejeitar, tá Estou sofrendo por ligado? um homem. Exato. Why men gotta be great to be great? É tipo, mano, Sim. ela Mano, lacranha. essa é muito boa, mano. Muito escutar essa. Ô, minha amiga, vamos passar pros recados?
Bora pros recados finais. Sigam a gente nas nossas redes sociais, nós somos @somesmacoisa.pod no Instagram e no TikTok. No Instagram a gente tem os nossos posts com relação aos episódios e também, tipo, as novidades, as músicas da semana, a gente sempre posta lá. E no TikTok a gente tem os cortes dos episódios, então vocês podem ver trechos. Se vocês quiserem compartilhar com alguém também, é legal olhar lá no TikTok. Sigam a gente lá, curtam os nossos vídeos, ajudem a gente a engajar. Vocês podem escutar esses episódios no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar 5 estrelas aqui no Spotify e também de comentar as músicas da semana de vocês, se vocês se identificaram de alguma forma com esse episódio. A gente Aham. lê tudo, a gente gosta muito de trocar com vocês, então é muito importante a participação aqui, porque esse podcast é tanto nosso quanto de vocês. A gente tem o nosso formulário de conselhos, que sempre tá aqui no link da bio. A gente já gravou vários episódios Uhum. sobre isso. Nosso último foi de conselhos amorosos, com participação especial da Uhum. Clarinha. A diva que já apareceu várias vezes sendo citada aqui nos nossos Sim. episódios. E, enfim, mandem lá. O link tá sempre na descrição do episódio, então todas essas informações também que eu tô passando pra vocês podem acessar por lá. E também entre na nossa comunidade no WhatsApp, que é por lá que a gente lança, tipo, todas as novidades com relação aos episódios. Também, às vezes, ajuda com escolha de tema ou às vezes de título, então vocês podem participar por lá pra ficar mais próximos da gente na nossa comunidade. E é isso, a gente lança episódio todas as quinta-feiras, à meia-noite, então de quarta pra quinta tem sempre episódio novo. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Até semana que vem, gente.